Então as pessoas perguntam sobre o que dizer sobre sua própria negatividade, seu próprio pensamento negativo, sentimentos, pensamentos, emoções e crenças, e como suas expectativas internas de negatividade pode afetar o que eles compartilham na matriz divina. E o que as tradições antigas falam sobre isso é que essa experiência não é nada nova. É a mesma experiência que tínhamos há 2.500 anos atrás. E o que as tradições antigas nos textos dizem é que nossa experiência é apenas uma experiência, nem positiva, nem negativa, até julgarmos nossa experiência pessoal, até que lhe demos uma importância com base em nossas percepções e também em nossas crenças. E até que façamos isso, é simplesmente uma experiência. Então, a questão simplesmente é: por que estamos julgando a nós mesmos? E como julgamos a nós mesmos, a cura vem nos permitindo sentir o que quer que seja que dá para sentir. E para que você diga para si mesmo: sim, isso é um sentimento. Às vezes é um sentimento bom, às vezes é um sentimento ruim. Mas permitir que o sentimento se desdobre sem julgar, ter medo de como isso pode afetar as outras pessoas no mundo. Os sentimentos que chamamos de negativos são simplesmente indicações de que algo cruzou o nosso caminho. E esse algo agora está nos convidando a examinar isso. Por que eu me sinto assim? O que isso está dizendo para mim? E ele só se torna um problema apenas quando nós o ignoramos. Quando eles vão para um sentimento não resolvido, para um sentimento não reconciliado. Esse é o termo que usamos para os sentimentos não resolvidos. E nós enterramos ou mascaramos nossa dor, ou nossa frustração, ou nossa raiva, ou nosso ciúme. E nós fazemos isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. E esse sentimento enterrado dentro de nós procura por uma expressão, que é onde nós começamos a ter realmente nossos problemas. Mas o pensamento em si, quando temos um sentimento negativo e você não julga esse sentimento, então você diz para você mesmo: você sabe que está tendo um sentimento sobre essa pessoa ou sobre essa determinada situação. Então você tem que verificar consigo mesmo por que você está tendo esse sentimento. O que isso significa para você? O que isso está dizendo sobre suas crenças pessoais? E dessa forma, os sentimentos negativos tornam-se seus melhores amigos, porque eles realmente nos servem ao invés de te ferir. E todos eles são baseados em nossas crenças, no julgamento que apegamos através dessa experiência. Os antigos essênios nos contam em seus textos de mais ou menos 2.500 anos atrás, numa linguagem muito precisa, que todo ser humano que vive nessa terra vive em 3 mundos. Vivemos no mundo do pensamento, no mundo do sentimento e no mundo da emoção. E os seus textos realmente nos dizem que esses 3 sentimentos têm que se tornar um. Quando o pensamento e o sentimento e a emoção são fundidos, são casados em uma força muito potente e única. Então, quando você diz para a montanha se mover, a montanha se move de verdade. Eu realmente acostumava acreditar que isso era uma metáfora. Só que eu vi isso nos mosteiros do Tibete. Eu vi isso com os santos sagrados e o povo da Bolívia e do Peru. Eu vi isso nos nativos e tradições do deserto do sudoeste americano. Em hospitais de medicina em Pequim, na China, isso não é uma metáfora. Isso é um sentimento literal. Quando o pensamento e emoção se tornam um, podemos literalmente mudar as coisas de que nosso mundo é feito. Nós podemos reorganizar os átomos da matéria por meio de ondas de crenças que emanam do nosso coração. Então a questão é: quando estamos experimentando o julgamento no ego, o que isso está nos dizendo, em primeiro lugar, é que não estamos agindo com o nosso coração. Porque o coração, na verdade, não tem nenhum julgamento. E o coração também não tem nenhum ego. Quando experimentamos aquelas qualidades que estão vindas da nossa mente, que está vindo da nossa criança interior, vindo de nosso medo, de nossas famílias, nossas percepções, do nosso cotidiano, da nossa sociedade, isso não vem do nosso coração. Na linguagem sânscrita, existe uma palavra que significa o corpo de energia do ser humano. E essa palavra é prana.
Prana é, segundo as escrituras indianas, a energia vital que permeia o cosmos, e ela é absorvida pelos seres vivos através do ar que respiramos. Essa palavra é a mesma verdade quando falamos sobre a linguagem do coração. Não há palavra em qualquer língua que descreva a linguagem do coração. Para mim, parte da minha herança genética vem dos nativos Cherokees, do sudoeste americano. E nessa tradição, existe uma palavra que significa o único olho do coração, para o coração que não vê o que é certo ou errado, o bom ou ruim. Ele simplesmente vê, sem fazer nenhum julgamento. Essa palavra é Shanti. Shanti insta, o único olho do coração. E, portanto, o objetivo de muitas tradições antigas dos primeiros cristãos, também dos judeus e dos primeiros nativos americanos, budistas e agora os princípios científicos, todos eles estão tentando uma maneira de encontrar as melhores experiências da vida. E o que está acontecendo com o nosso mundo, nossos relacionamentos com nossas famílias, nossa saúde, através do único olho do coração. E o olho simplesmente diz o que aconteceu, sem dizer exatamente que o que aconteceu é bom ou ruim, se é certo ou errado. E quando nós descobrimos, tendo aquelas experiências que temos em nossa mente, isso pode ser perfeitamente o casamento da mente e do coração. Isso nos dá o poder de criar de alguma forma. E como a própria tradição diz, transcender. Para passar pelo julgamento que encontramos hoje, isso pode parecer estranho à primeira vista. Mas o que eles nos convidam a dizer é simplesmente isso. Quando algo nos machuca na vida, quando algo cruza nosso caminho, quando algo nos causa dor, a nossa primeira reação é nos mover para longe disso e dizer para a gente mesmo, eu não quero isso. E é aí que vem o julgamento. Se nós pudermos abraçar as experiências quando alguém ou algo nos machuca em nossas vidas, não que nós gostamos da experiência ou que nós queremos ter essa experiência novamente, mas o que os antigos dizem é que devemos abençoar a experiência. E isso, na verdade, soa muito estranho. Abençoar as coisas que te machucam. Mas aqui está o que acontece quando começamos a abençoar as coisas que nos causam dor. A bênção é simplesmente o reconhecimento. Quando você diz, eu abençoo a pessoa que acaba de ser desonesta comigo. Eu abençoo a pessoa que violou minha confiança, que traiu minha confiança. E você diz isso de novo, e você diz em voz alta, o que começa a acontecer verbalmente, essa expressão traz energia física para cima do coração. E logo seu corpo fica quente. E você tem lágrimas nos seus olhos. E você diz, eu abençoo essa pessoa que me fez mal. E a bênção alivia a carga do julgamento. E por apenas um momento, isso é tudo o que precisamos. Porque por apenas um momento em que essa carga é aliviada, nós podemos substituir a dor por outra coisa. E os antigos dizem que essa coisa é algo que chamamos de beleza. E a beleza é uma força poderosa em nosso mundo. E a beleza existe em todo lugar. E os antigos essênios e os nativos americanos, da mesma forma, eles diziam que a beleza já existe em todos os lugares. E o nosso único trabalho é encontrar essa beleza. Madre Teresa de Calcutá era uma mestre nisso. Ela andava pelas ruas de Calcutá, na Índia, e ela via os cadáveres nas ruas e as decadências nas sarjetas, toda aquela violência que acontecia nas ruas de Calcutá. Em meio a tudo isso, ela procurava uma flor crescendo. E nessa flor, ela encontraria a beleza nas ruas. E aquela experiência deu a ela a força para encontrar ainda mais beleza na vida. Então, ao invés de julgar as experiências quando elas vêm até nós, se pudermos olhar para cada experiência como uma bênção, e quando nos encontrarmos magoados, dizer novamente, sim, eu me sinto machucado. Então reconhecer isso em primeiro lugar. Por que isso dói? Que voz eu estou ouvindo? O que isso está dizendo sobre minha vida? Abençoe a dor, porque ela está dando informações sobre nós mesmos. Quando começamos essa experiência, é muito fácil fazer com que nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças se tornem um, para mover aquela montanha que se encontra no nosso caminho. Então a pergunta que os cientistas fazem é, se sabemos que essas experiências funcionam, e se nós sabemos que quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se reúnem e compartilham uma experiência de oração, por exemplo, em seus corações por um período de tempo, como por exemplo o projeto da paz do Oriente Médio,
onde as pessoas se reuniam para sentir o sentimento de paz durante a guerra no Líbano, a guerra israelense no início dos anos 80. Durante essa época em que eles criavam esses sentimentos, as estatísticas indicaram que as atividades terroristas caíram para zero. Os crimes contra as pessoas reduziram de uma forma muito drástica. As salas de emergência dos hospitais esvaziaram e os acidentes de trânsito tiveram um declínio considerável. E então os cientistas perguntaram: se essa oração é tão poderosa, então por que ela não durou? Por que ela não continuou? E este é o ponto crucial do segredo das antigas tradições que tantas pessoas sentem falta hoje. Porque essa experiência em nosso coração foi vista pelo cientista como algo que nós fizemos por um período de tempo dentro da nossa vida diária. E para que continuemos com nossa vida diária, em um determinado momento, nós paramos nossa vida para fazer essa oração. E fizemos esse experimento. E quando essa oração acabar, você volta para a sua vida normal, sem fazer a oração. E o ponto crucial das nossas culturas sagradas mais antigas é muito clara. Ela nos mostra que essa experiência que fazemos, essa experiência de oração, não é uma experiência do coração, não é algo que fazemos, é algo que nos tornamos. A cada momento da vida, sua vida se torna uma oração, porque esse é o que chamamos de um modo perdido de oração, uma oração baseada nos sentimentos. E nós podemos ter esses sentimentos dirigindo o nosso carro na rodovia, por exemplo, nas ruas. Podemos ter esse sentimento no nosso trabalho, podemos ter esse sentimento na escola, junto com nossa família, sozinho no parque. Sempre podemos ter esse sentimento. Isso significa que sempre podemos viver em oração. E desse modo, nossa oração nunca termina. E esse é o segredo que temos para manter os efeitos poderosos. E eles são documentados pela ciência e também estão registrados nos textos antigos. É o mesmo que os essênios já diziam ser possíveis em nossas vidas. Absolutamente todas as ideias vindas dos abades do Tibete era tudo muito claro. Quando eu lhe fiz uma pergunta: qual é a força que mantém o universo unido? Sobre uma perspectiva budista tibetana. O que mantém o universo unido? O que conecta tudo? E ele simplesmente respondeu de um jeito muito simples: compaixão. Então eu lhe perguntei: isso é uma experiência ou é uma força? E ele simplesmente respondeu: são as duas coisas. Eu parei por um minuto e pensei: a compaixão é um sentimento que mantemos em nossos corações, que mantém tudo junto e unido. E para mim isso é tão poderoso, porque nos lembra que nascemos para esse mundo com um poder. E esse poder está em nosso coração. E nós já temos esse poder, que nós não precisamos aprender, porque ele já está lá. E esse poder é o que nos alinha com a estrutura, com a matriz do próprio universo, que é o que Max Planck chamou de matriz divina, energia da matriz divina, em 1944. E ele cunhou o termo a matriz para descrever essa rede de energia que contém partículas do universo juntas. E da mesma perspectiva budista tibetana, eles reconhecem que a experiência de compaixão não é apenas um sentimento. Não é apenas você dizer para alguém que está sofrendo: coitado, ele está passando por um dia ruim, ele está passando por um problema ruim. Ou ele está passando por isso porque é pobre. Às vezes as pessoas pensam que compaixão é descrito dessa forma. Isso pode ser uma parte dela, mas da perspectiva budista é muito mais profundo do que viver a vida desperta e consciente e presente em nosso coração. No momento em que sabemos que somos parte de tudo que é e que fazemos de cada momento da vida um único momento. Acho que não só nós estamos afetando o outro lado do universo. E se vivermos nossas consciências respeitando e honrando nossos relacionamentos, isso é uma bela maneira de viver. Agora que os cientistas foram capazes de nos mostrar através das imagens de raio-x, o raio-x Chandra do Observatório Espacial, e a missão desse observatório é detectar campos invisíveis de energia no universo. Então, como os cientistas sempre suspeitavam que 90% do universo que eles pensavam que estava vazio, esse observatório mostrou para eles que o espaço não está vazio. Há muita coisa nesse vazio. Há muita energia no vazio do espaço. E tudo isso parece uma rede de energia. E é a compaixão em nossos corações que criam ondas nesse campo. Este é o nosso homem ocidental técnico, dominando uma forma científica, esquemática e orientada
para descrever algo que parece muito complexo. O monge budista e o abade nos diz compaixão. E todos eles dizem a mesma coisa. E eles sempre souberam disso. Isso tudo é tão fascinante para mim porque a ciência é uma linguagem. E ela é apenas uma linguagem que descreve nosso mundo e a nossa relação com esse mundo. Existem muitas outras linguagens. E a ciência em si é uma linguagem relativamente nova, porque ela tem apenas 400 anos. Outras línguas, por exemplo, como no caso dos Vedas, que tem 7.000 anos, nos diz muito mais que a ciência. Mas de certa forma a ciência é boa. Porém, ela é incompleta. E sabemos que a ciência não tem todas as respostas. E quando vamos para outras tradições, para os Vedas, por exemplo, e verificamos como eles descrevem nossos relacionamentos no universo, de certa forma, eles estão muito mais completos que a nossa ciência de hoje. Isso tudo nos dá um poder grandioso de olhar para nossas tradições antigas e honrar essas tradições, porque elas sempre nos dizem que a ciência está tentando provar. Eu sempre acreditei que a ciência e a espiritualidade era a mesma coisa. Eu pensei que todo mundo acreditava da mesma forma, porque na ciência nós entendemos a natureza e como o mundo funciona, e afinal de contas poderíamos então compreender Deus. Mas quando comecei trabalhando nas empresas, nada poderia estar mais longe da nossa verdade. Eles simplesmente diziam: ou você é um cientista, ou você é um espiritualista. Ou você usa a tecnologia, ou você usa a religião. E isso, na minha opinião, não tem que ser assim. Existe uma nova ciência e uma nova espiritualidade que está nascendo agora. E talvez ela seja a junção das duas coisas. Ciência e espiritualidade juntos para se tornar uma grande força. Se eu viesse de outro mundo e tivesse que fazer uma pergunta para mim, qual seria essa pergunta? E a pergunta seria simplesmente: qual é aquela coisa que temos nesse mundo que iria nos acordar e nos lembrar que somos uma família? E que somos mais que as diferenças de religião, diferença racial, diferença social. E que somos muito preciosos e que não devemos nos matar na guerra. Qual é a coisa que poderia ser despertada nessa vida e compartilhada com todos os seres humanos na face da Terra, que vai lembrar a eles dessa verdade? Por que o ser humano se mata? Por que o ser humano se destrói? Por que o ser humano se separa? A palavra ressonância é uma palavra muito poderosa. E ela simplesmente significa, numa tradição mais simples, uma repercussão de sons. E na física, ela é um estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente maior, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração que responde à própria vibração. Isso explica a nossa própria ressonância com os outros. Isso tudo acontece quando unimos pensamento, sentimento, emoção e crença. Escolhemos a qualidade da crença dentro do nosso corpo. Isso tudo nos coloca em ressonância com a verdade e a beleza, ou a raiva ou o ódio. Essa é a beleza que podemos escolher em nossas vidas. A ressonância que vem do nosso coração. O princípio da ressonância é talvez um dos princípios mais poderosos da natureza, porque ele nos permite tremendas mudanças. E a razão para isso é muito simples. Poucas pessoas do mundo sabem usar a linguagem da ressonância. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo muito lindo e muito raro. É um filme muito precioso, que mostra a cura de uma mulher de um tumor canceroso, que é realizado no Hospital de Medicina em Pequim, na China. Através da tecnologia de ultrassom, podemos ver dentro do corpo dessa mulher. Podemos ver um câncer e a mudança da condição em menos de 3 minutos, na presença de 3 praticantes que entendem a linguagem da ressonância, que o corpo dela reconhece quando eles criam um sentimento dentro dos seus próprios corações. E esse é um sentimento de cura. E o corpo da paciente espelha a cura de volta. E eu compartilho esse vídeo por um motivo muito simples. E eu, na verdade, espero que ele seja verdade, porque nós vemos a experiência de cura realizada diante do aparelho de ressonância, diante das câmeras. E você pode ver esse vídeo e acreditar que ele realmente seja um milagre, porque é o que realmente parece, ou simplesmente dizer que o vídeo é uma farsa. Mas a principal razão que eu compartilho esse vídeo é porque ele é rápido, potente, poderoso. E essa imagem vai ficar por um longo tempo na cabeça de quem vê, como ficou na minha. Eu viajei pelo mundo inteiro e mostro às pessoas essa possibilidade da teoria. E agora estou tendo alguma experiência que seria significativa para mim. E eu posso simplesmente mostrar
o poder da emoção humana para curar nossos corpos. E isso é algo que os médicos não gostam de ouvir. Quando dizemos sobre essa prática, para muitas pessoas no Ocidente, novamente parece algo que fazemos. E a chave simplesmente para a cura e para a oração é algo que devemos nos tornar. A cada momento do dia, sua vida se torna uma oração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.